Alô, amigos candidatos ao diaconato permanente na Diocese de Bragança. Mais uma vez estamos começando uma aula. Esta é a terceira aula do nosso curso sobre a história da Igreja. Na segunda aula, nós vimos um pouco o ambiente greco-romano, do tempo de Jesus, não é? A questão política, a questão econômica, social. Né? E depois descemos mais para a Palestina para ver um pouco o ambiente judaico, como é que a sociedade judaica estava organizada. Né? E hoje nós queremos ver já o nascimento do cristianismo, como foi que nasceu. Nesta terceira aula, vocês já conhecem realmente muitos detalhes da vida de Jesus. Eu não vou entrar em muitas questões sobre o que Jesus fez ou deixou de fazer, não é? Mas vamos então a um outro tipo de abordagem, mais a partir da perspectiva histórica, né? Jesus e a Igreja. Esse é o ponto que agora nós vamos tratar. Todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade, não muito longe de Jerusalém, uns 30 quilômetros aproximadamente, não é? E nasceu lá precisamente por ser a cidade de Davi, a cidade onde Davi nasceu. Nós temos uma profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Mas tu, Belém de Éfrata, embora a menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador de Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se reerguerá e apacentará o rebanho pela força de Javé, pela glória do nome do seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Miqueias, capítulo 5, versículos 1 até o 3. Esta profecia de Miqueias indicava que o Messias sairia primeiro da casa de Davi, seria filho de Davi, e segundo, indicava que ele nasceria na cidade de Belém, como digo, a cidade do rei Davi. O Messias é descendente de Davi. Portanto, é de estirpe régia. Aqui nós encontramos um primeiro problema, que é que Jesus, gerado pelo Espírito Santo e nascido na Virgem Maria, a Virgem Maria não era da casa de Davi, mas era da tribo levita, provavelmente, e da tribo sacerdotal. E quem deu a possibilidade, ou confirmou realmente essa descendência de Jesus, foi José. José, sim, era da casa de Davi. Por isso, quando Cirilo, que era o governador da Síria, a mandato do César, ordenou um recenseamento em toda a Palestina, José teve que viajar com Maria, já grávida, já de muitos meses, mas teve que viajar para Belém, para a sua cidade, para a cidade da casa de Davi,
a fim de fazer o recenseamento lá em Belém. E nessa ocasião, Jesus nasceu lá. Embora ele fosse conhecido depois como Nazareno, nasceu lá. Sobre a data do nascimento de Jesus, há muita controvérsia e não temos, digamos assim, uma definição certa. Neste ano nasceu Jesus. Pelas estimativas, tanto sobre a vida de Herodes, como também, digamos assim, por aquela matança que Herodes organizou, a estimativa é a seguinte, segundo alguns autores. Como digo, não há uma certeza nisto, mas segundo alguns autores, Jesus teria nascido no ano 753 da fundação de Roma, pois nasceu antes da morte de Herodes. Só que a morte de Herodes aconteceu 4 anos antes do nascimento de Jesus, quer dizer, do ano zero da nossa era. A nossa era cristã se conta a partir do nascimento de Jesus. Mas só que há um pequeno erro aí, não é? Então, Herodes teria morto 4 anos antes desse primeiro ano da nossa era. Se levamos em conta que Herodes ainda teria mandado matar as crianças até 2 anos depois, isso nos dá uma ideia de que Jesus nasceu, na realidade, 6 ou 7 anos antes do ano zero da nossa era. Tá? Mas, como digo, isto é uma teoria bastante razoável, porque se tem certeza da data da morte de Herodes, e no Evangelho se fala que Herodes era vivo e que ainda mandou matar as crianças, provavelmente entre 1 e 2 anos depois. Né? Então, a data mais provável do nascimento de Jesus deve ter sido uns 6 ou 7 anos antes do ano zero da nossa era. Tá? Isso não tem grande importância, porque o que vale, digamos assim, é o consenso de todo mundo. Então, o ano zero da nossa era começou, e nós estamos em 2020, quer dizer, 2020 da nossa era, ano 2020. Então, Jesus teria nascido, como digo, 6 ou 7 anos antes do que nós celebramos, né? Do dia que nós celebramos. O mesmo se diga sobre a data. Celebramos o nascimento, vocês sabem muito bem, no dia 25 de dezembro. Mas também não há consenso sobre esta data. O consenso que existe é que esta data foi, digamos, uma data estabelecida já nos séculos 2 e 3, mas uma data que seria mais, digamos assim, coincidiria mais com uma festa romana que havia nessa data do 25 de dezembro, que era uma festa dedicada ao sol, o sol que renasce todo dia, é a festa do sol imortal. Festa do sol imortal. Né? Os romanos tinham esta data e provavelmente, então, foi colocado a data do nascimento de Jesus sobre essa festa pagã, quando já o cristianismo já dominava praticamente todo o império. Então, Jesus também é o sol e é a luz, nós chamamos príncipe da luz, é o sol, né? É o sol imortal que não morre. Mas, como vocês veem, desde o ponto de vista histórico, nem sempre as coisas são como podem parecer. De fato, nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. Sabemos que era inverno, mais provável era inverno, mas alguns dizem que teria sido 25 de março. Bom, acho que
Nós celebramos o 25 de dezembro, isso é importante. Agora, a data exata, nós, como digo, não sabemos. Por aquilo que os evangelhos nos contam, Jesus, então, ele viveu a sua infância na Galileia, em Nazaré, onde Maria e José já moravam antes. De maneira que ele vai ser chamado de Nazareno. Para quem não sabe que ele nasceu em Belém, o normal é chamar de Nazareno, pensando que nasceu lá na Galileia e em Nazaré. Né? E até a sua idade madura, adulta, ele permanece com seus pais. Nós não temos conhecimento sobre a morte de São José, não sabemos exatamente. Ele é representado sempre com umas barbas, uma idade avançada, né? Para significar que morreu logo, mas nós não sabemos também. O que sim sabemos é que, já na idade madura, Jesus andou pelo Rio Jordão, quando João Batista também estava por lá. Eu não saberia dizer, e acredito que ninguém vai saber dizer, se realmente Jesus esteve um tempo com João lá, como discípulo, escutando João. Provavelmente sim, mas não sabemos. O certo é que, segundo os evangelhos, João tinha conhecimento de Jesus e o reconheceu. João Batista sempre fez questão de dizer que ele não era o Messias, que deviam esperar outro, que ele não era nem digno de desamarrar sandálias, uma função que escravo fazia, mas que ele não se considerava nem escravo, né? Não chegava nem à categoria de escravo, diante daquele que viria depois. Né? Esta humildade de João certamente ajudou a preparar tudo, porque João, muito sincero, não quis que o povo pensasse coisas a respeito dele, mas logo foi cortando. João sincero e também honesto, e por isso acabou sendo decapitado. Por Herodes, precisamente, não Herodes o Grande, o primeiro Herodes, mas o filho dele. O filho dele o decapitou porque João denunciava o adultério que ele estava cometendo com a mulher do seu irmão Filipe, Filipe que morava ao norte, na Decápolis. Pois bem, Jesus então andou um pouco por lá, por aquela área. Não sabemos se também Jesus teve contato com aqueles grupos essênios que falamos na segunda aula. Vocês devem recordar, nós falamos na segunda aula dos grupos essênios, grupos tipo monge que moravam lá na beira nas ladeiras do Mar Morto. Então não sabemos, mas provavelmente que Jesus tivesse conhecimento com todos esses grupos religiosos. O certo é que, pelas colocações de Jesus, nós sabemos que ele tinha uma fé judaica muito bem formada, estava muito bem formado e com muito conhecimento sobre tudo, toda a religião judaica. Né? É só ver como é que ele se sai nas questões que foram colocadas para ele pelos fariseus, escribas, saduceus, etc., etc. Como ele se sai bem, consegue se sair muito bem. Então, Jesus começa a sua pregação formando logo um grupo de discípulos, como era costume naquele tempo. O mestre sempre tinha alguns discípulos que iam onde ele ia e o acompanhavam por todos os lugares. Jesus começa com um grupo. É interessante que o grupo inicial de Jesus está formado por pescadores. Normalmente gente bastante ignorante, sem rude, mas foi o grupo que Jesus escolheu. É o grupo que ele escolheu para essa missão. E durante 3 anos,
ele foi formando este grupo, ao mesmo tempo que ele desenvolvia suas atividades de evangelização com o povo, de curas, de expulsão de doentes, de ressurreição de mortos, de cura de paralíticos, de leprosos, enfim, todas as curas que Jesus fez. Ao mesmo tempo, Jesus vai formando este pequeno grupo de discípulos que, após a sua partida, eles prosseguirão com o seu projeto. Aos poucos, Jesus vai se desencontrando com as autoridades judaicas. Isso aparece claramente no Evangelho. Primeiro lá na Galileia. Mas quando chega e vai passar uma temporada em Jerusalém, aí a coisa se complica, porque em Jerusalém, além de estarem das autoridades religiosas mais importantes da Palestina, também eram extremamente zelosos dos seus costumes, da sua fé, do culto do templo e de tudo que dizia respeito à religião judaica. Eram muito zelosos. E os conflitos foram cada vez mais se agravando, de maneira que já em alguns dos conflitos já aparece a vontade dos sacerdotes, dos fariseus, de prender Jesus, mantê-lo preso uma temporada, né? E inclusive de matá-lo, de acabar com ele, porque ele está sendo uma pessoa que está atrapalhando a religião, né? Com as suas colocações, tanto sobre o templo, sobre as vendas no templo, sobre os costumes das purificações dos judeus e outras muitas coisas, sobre o sábado. Então, os judeus percebem que ele é um empecilho e que deve ser eliminado. Ele deveria ser eliminado porque ele realmente está atrapalhando a religião. E é assim que, com a ajuda de Judas, conseguem, então, uma noite, fora da multidão, sem que a multidão saiba, conseguem prender Jesus e fazem um julgamento ultra rápido. Naquela mesma noite, reúnem alguns membros do Sinédrio e o julgam lá na casa de Anás e também de Caifás, e depois o levam de madrugada lá para Pilatos. Enfim, uma coisa muito rápida, um processo extremamente rápido, né? E desta maneira o condenam e é morto na cruz. A morte de cruz era uma morte que os romanos gostavam muito, porque ela, além de ser demorada, era uma morte demorada, o crucificado morria por asfixia. Então, além disso, realmente era um espetáculo para muita gente. Eu vou tentar mostrar aqui, vamos ver se eu tenho por aqui, é isso aqui. Isso aqui. Eu tenho aqui o crucificado. Está muito pequenininho, porque a imagem realmente não ajuda muito, né? Mas reparem bem que ele está pregado não nas mãos, porque o peso iria fazer que se despregasse, rasgasse a mão, mas aqui aqui no lado, né? E o peso todo do corpo, embora tivesse um pequeno apoio aqui nos pés, mas o peso todo do corpo fazia com que os pulmões se comprimissem e não pudesse respirar. De maneira que, de vez em quando, eles se levantavam, se esticavam para poder respirar, depois o peso fazia que voltasse. Era um sofrimento, né? Às vezes demoravam horas as pessoas para morrer. E foi desse jeito que Jesus morreu. Mas Jesus estava tão castigado pelos açoites, pelo carregar da cruz até o Gólgota, que Jesus praticamente não resistiu muito tempo. De forma que, quando foram tirá-lo, era costume, se ainda estivesse vivo, quebrar as pernas para que ele não se apoiasse, o crucificado não se apoiasse nas pernas, e morresse logo.
Mas no caso de Jesus, viram que já estava morto e que não adiantava. Então, simplesmente, o soldado atravessou o seu lado com a lança. Foi dessa maneira como realmente Jesus morreu. Desde o ponto de vista histórico, nós não podemos afirmar a ressurreição dele, porque é uma questão de fé. Nós cremos que Jesus ressuscitou, mas historicamente nós não temos provas, a não ser os testemunhos daqueles que viram e que sentiram a ressurreição de Jesus, como, por exemplo, os próprios apóstolos, né? Nós cremos no testemunho dos apóstolos, mas o historiador precisa também não só ter um testemunho, precisaria de provas. De maneira que a ressurreição está fora um pouco deste âmbito da história, porque não se pode provar. Ninguém viu, os que viram o ressuscitado, mas ele era diferente. Enfim, fica meio complicado do ponto de vista histórico. Mas, bom, eu acho que isso não é tão interessante, porque fica no âmbito da fé. É o âmbito da fé que fica tudo isso. Ao longo da história, teve autores que negaram a existência de Jesus. Tá? Isto é bom saber. Isto é bom saber. Né? Autores normalmente procedentes das filosofias racionalistas e teologias racionalistas, tá? Que não davam muito espaço para a fé, mas que realmente acreditaram que aquilo que Jesus teria sido um mito inventado por alguém. Já teve autores que falaram que o cristianismo foi inventado por Paulo, por exemplo. E alguns desses autores, como Bruno Bauer, ou Kalstoff e Jensen, são autores alemães, normalmente holandeses, né? Eles negam que Jesus existiu, que Jesus é um mito. Alguém inventou isso na boca do povo, foi criando, digamos assim, uma história, não é? Uma história. Alguém teria escrito lá na antiguidade os evangelhos, enfim. Para eles, Cristo Jesus histórico não existiu. E, portanto, se ele não existiu, ele não falou em nome do Pai, e os evangelhos são uma espécie de invenção que alguém fez. Tá? Então, é bom saber isto, que nem todo mundo concorda em que Jesus existiu. Agora, contra esses argumentos dessas pessoas, como eu digo, Bruno Bauer, ou Kalstoff, ou Jensen, contra esses argumentos, nós temos também historiadores que falam de Jesus, inclusive historiadores que não são cristãos. Tá? Nós vamos recolher, então, na história, historiadores como, por exemplo, Tácito. Tácito, no seu livro Anuais, ele escreveu um livro anual, é um historiador, né, que relatava os fatos dos imperadores e o que acontecia no Império. Tácito, ao menos uma vez, fala de Cristo, que morreu. Ele indica que morreu na cruz. É um fato histórico. Contra esse argumento fica difícil de dizer que Jesus não morreu, tá? Ou que Jesus não existiu, que Jesus é um mito ou coisa parecida. Mas nós temos também um outro, o Tácito, ele escreveu seus anuais no ano 116. É verdade que Jesus teria morrido no ano 33, então já faria muito tempo. Bom, mas é um testemunho, um argumento, né? Suetônio também escreveu, um historiador também romano, pagão, como Tácito, também pagão, e escreveu no ano 120 também uma referência a Jesus, Christos, tá? Morto na cruz. Também eles fazem referência a esse, e aos discípulos deles também, que naquela época já eram bastante movimentados pelo Império Romano. Nós temos também um outro historiador chamado Plínio o Jovem, no ano 112, também faz uma referência a Jesus.
E o mais importante de todos, é um historiador judeu. Um historiador judeu. Não é cristão, é judeu. Flávio José. Este historiador judeu escreveu uma história do povo israelita no ano 95, bem mais próximo da morte de Jesus, no ano 95. Tá? E ele descreve, ao menos em duas ocasiões, fala da figura de Cristo, dos seus seguidores, e que ele foi morto na cruz. Quer dizer, nós temos historiadores não cristãos, porque se fosse cristão diria, não, porque ele é cristão, então está puxando a sardinha para o seu lado. Não, não é bem assim. São três historiadores pagãos e mais um historiador judeu, tá, que falam da historicidade de que Jesus realmente foi um homem que viveu naquele tempo que os evangelhos determinam, que morreu na cruz, tá? E que teve muitos seguidores depois. Tá? Então, nós temos esse ponto para entender melhor que Jesus realmente não é um mito, não é uma coisa inventada por alguém Paulo que inventou, por exemplo, não. Mas foi personagem histórico que viveu naquele tempo na Palestina, conforme os evangelhos depois certificam tudo isso. Já tínhamos falado no primeiro dia que a igreja se gestou durante 3 anos no colo de Cristo Jesus, que foi formando seus discípulos e que durante esses 3 anos, não só com a palavra, mas também com o seu exemplo, procurou formar aquele grupo de pescadores e não pescadores, que também depois houve pessoas que não eram pescadoras, e o formou para que continuassem a sua obra. Mas dizíamos também que em Pentecostes aconteceu o verdadeiro nascimento da igreja. Em Pentecostes, quando a igreja vai começar a andar com as próprias pernas. E isso graças ao Espírito Santo. Pentecostes vai ser um momento em que a comunidade, uma comunidade medrosa, uma comunidade insegura, uma comunidade escondida, uma comunidade silenciosa, pela força do Espírito Santo, vai brotar, vai nascer, vai se desenvolver. E é curioso que naquele dia de Pentecostes, o Espírito tirou o medo daquele pessoal, tirou todo o medo. O Espírito iluminou as suas mentes para que entendessem o evento Cristo, quer dizer, Cristo relacionado com o Antigo Testamento, como não era uma ruptura, e como sim era o desdobramento da revelação de Deus, que teve a sua plenitude em Cristo Jesus. Então, os apóstolos e discípulos começaram a entender. Criaram nova coragem dentro do coração, surgiu a coragem e a necessidade de falar para todo mundo, o espírito missionário de falar para todo mundo o que com eles tinha acontecido. E dessa maneira, então, eles começam, abrem as portas da casa onde se encontram e começam a falar do nome de Jesus. Daquele que tinha sido, 50 dias atrás, tinha sido crucificado, condenado como marginal e crucificado. Anunciando que ele era o enviado do Pai, o Filho de Deus, e que a sua mensagem era a mensagem de salvação para toda a humanidade. E foi assim, nessa abertura, desculpa, que isto acaba saindo sempre e eu não me acabo de acostumar, nesta abertura para o mundo que a igreja vai crescer.
se ela permanecesse lá fechadinha, escondidinha, não teria crescido, teria acabado lá meio apagada, né? Mas ela se abriu, se abriu, se abriu à realidade externa, se abriu às pessoas, se abriu e começou a falar da mensagem. É isso mesmo que acontece com algumas das nossas comunidades, que levam anos a fio, escondidinhas lá, elas sozinhas, naquele grupinho, e não se abrem à realidade social, não se abrem a descobrir novas famílias que estão na região, na área, a levar o evangelho para elas, enfim, eles se acomodam. Mas a comunidade de Pentecostes não se acomodou. Ela começou a pregar, a anunciar. Como Jesus fazia, alguns dos apóstolos também pregavam no templo. Atos dos Apóstolos nos fala, por exemplo, Pedro e João, que tiveram alguns problemas com os sacerdotes, porque os sacerdotes queriam prendê-los, já que eles falavam para o povo no meio do templo e falavam de Jesus, da necessidade de acreditar nele, enfim, eles tiveram problemas, sim. Agora, a comunidade de Jerusalém continuava unida e celebrando, veja bem, celebrando a Eucaristia, que ele chama de fração do pão. Em Atos dos Apóstolos se chama a fração do pão, a Eucaristia. Eles continuam celebrando a Eucaristia e continuam fazendo orações e, ao mesmo tempo, continuam participando no templo, porque eles são judeus, eles se consideram judeus. Então, continuam participando no templo e, quando não estão em Jerusalém, participam nas sinagogas. Eles ainda não tinham feito a divisão, não tinham, digamos assim, rachado com o templo, com a religião judaica, e os dois elementos estão presentes, as orações judaicas no templo e a fração do pão nas casas. É assim como nos primeiros tempos eles viviam. Aquela primeira comunidade de Jerusalém tem também um projeto social, quer dizer, entre eles ninguém passava fome, porque quem tinha mais dava. Inclusive, alguns davam até tudo para a comunidade. E a comunidade se encarregava, então, de distribuir o alimento para todos, inclusive para as viúvas. Nós sabemos que algum problema surgiu com as viúvas de origem pagã, grego, e que motivou a criação dos diáconos, os 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir as mesas e atender as viúvas. Naquela ocasião, há um texto interessante lá em Atos dos Apóstolos que diz assim, quando os apóstolos anunciam a escolha dos diáconos, diz, nós e o Espírito Santo decidimos. Nós, os apóstolos, a comunidade, e o Espírito Santo decidimos. Então, embora Jesus não tivesse falado nada de diáconos, tá? Surgiu a necessidade, o Espírito Santo se iluminou e, dessa maneira, se realizou a instituição do diaconato na igreja. Tá? E os 7 diáconos foram escolhidos para atender as mesas. Com o passar do tempo, e principalmente com algumas perseguições, no ano 42, mais ou menos uns 9 anos depois da morte de Cristo, Herodes mandou prender e matar, executar Judas, que era o líder da comunidade. Perdão, Tiago. Acho que não é Judas, não. Desculpe. É Tiago Maior. Era o líder da comunidade. Então,
o mandou matar, e vendo que aquilo agradava os judeus, político sempre é assim, né? Quando agrada alguma coisa ao povo, então eles logo começam a fazer coisas. Então, vendo Herodes que aquilo agradava os judeus, então começou a perseguir os cristãos. Começou a perseguir. E a partir daí, os cristãos começaram a se dispersar. A comunidade já tinha um certo volume e foi necessário se dispersar. Alguns saíram para Samaria, outros foram para Galileia e foram levando a fé. De maneira que esta dispersão, por causa dessa perseguição promovida por Herodes, causou que o cristianismo fosse, digamos assim, se expandindo, que daquela primeira comunidade de Jerusalém fossem surgindo outras comunidades. E foi assim como começou a expansão do cristianismo, primeiro na Palestina, e logo mais, não demorará muito tempo, nós vamos ver como também o cristianismo se expande pela Síria, pela Ásia Menor e chega até Grécia e até Roma também. Tá? Então, dessa maneira, mas no início também, se vocês observam as cartas de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, Paulo, no início, com Barnabé, eles, o sábado, iam nas sinagogas. E nas sinagogas é que eles falavam de Jesus Cristo, nas sinagogas. Tá? Alguns se convertiam, tá? E eles formavam pequenas comunidades. Mas com o passar do tempo e vendo que os judeus também estavam reagindo e os perseguiam, eles começaram, e vendo principalmente de que o Espírito Santo não tinha barreiras e descia também sobre os pagãos, eles começaram então a pregar também e a batizar os pagãos, porque o Espírito Santo descia também sobre eles. E foi dessa maneira, principalmente pelo trabalho evangelizador de Paulo e Barnabé, também com alguns discípulos, como Lucas, como Marcos, que o cristianismo foi se estendendo de uma maneira extraordinária fora da Palestina. No tempo de Paulo, Paulo não conheceu Jesus. Tá? Vamos ver um pouquinho a figura de Paulo, vamos ver onde está a figura de Paulo. Eu tinha por aqui. Aqui está. Também está pequenininha a imagem, eu não estou conseguindo acertar com as imagens. Eu vou ter que chamar alguém depois. Que aqui está a imagem em pequeno de Paulo em Damasco, como cai do cavalo, Jesus se lhe revela, né? E a partir daí Paulo se converte e passa a ser um grande propagador da fé cristã, né? do cristianismo de Jesus Cristo, né? Um grande propagador, até a sua morte, lá pelos anos 60, em Roma, porque Paulo também morreu em Roma. Então foi desta maneira, como digo, como aos poucos o cristianismo vai se separando do judaísmo, e a certa altura os cristãos não participam mais no templo, mas já têm a sua participação nas casas, na fração do pão, nas orações, tudo nas casas. Por que nas casas? Porque não tinha templos, não tinha igrejas. Não tinha igrejas. E como veremos mais tarde, os romanos, com as suas perseguições, impediram que eles tivessem igrejas. Durante mais de 3 séculos, o cristianismo não teve igrejas, não teve templos. Só quando terminaram as perseguições, lá pelo ano 313, é que começaram a pensar em fazer igrejas. Mas até então não tinham. Muitas vezes os cristãos se viram obrigados a celebrar nas catacumbas em Roma, que eram cemitérios, tá? Então obrigados a celebrar escondidos nos cemitérios, porque realmente estavam proibidos, e se os pegassem, seriam presos e depois executados no circo, como os romanos costumavam
costumavam fazer. Muito bem, vamos então agora falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. Pedro, falaremos também sobre Paulo também, né? Se faz necessário falar de Pedro porque é uma das figuras centrais do cristianismo após a morte e a partida de Jesus. O Pedro se constitui na figura central, né? É o sucessor, aquele que recebeu o mandato de Jesus, a liderança, e, portanto, ele é referência para toda a igreja. O que nós sabemos de Pedro? Bom, de Pedro nós sabemos que era um pescador, alguém que se dedicava lá no mar da Galileia a pescar. Morava em Cafarnaum e a sua vida era a pesca. Parece que era um lago alimentado pelo Rio Jordão, e que o Rio Jordão continuava depois, saía do lago e ia até o Mar Morto. Então, mas parece que era um lago de muito peixe, e os pescadores, então, se dedicavam a isso. Foi lá na beira da praia que ele recebeu a ordem de Jesus, vem e segue-me. E ele, com seu irmão, imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. A importância de Pedro, ele não nasceu líder, ele vai se tornando líder no grupo, e Jesus percebe isso e o escolhe. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. São textos claríssimos de Jesus, onde ele escolhe Pedro como a liderança daquele grupo dos apóstolos. Aliás, a liderança que nunca foi questionada. Provavelmente naquele grupo, provavelmente tinha gente mais preparada do que Pedro, intelectualmente, com estudos. Pedro ia ter muito estudo, não? Pescador. Mas havia pessoas preparadas. Entretanto, a escolha de Jesus foi Pedro. Pedro. Tu és Pedro, trocou o seu nome, era Simão. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então, de maneira que Pedro vai ser essa liderança. Os textos do Evangelho de Atos dos Apóstolos, em diversos momentos, nos mostram esta liderança. No caso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no caso de Ananias e Safira, que eram dois cristãos que decidiram entregar os bens, mas ficaram com uma parte. Essa entrega não foi total, né? E Pedro os denuncia. Pedro é o líder da comunidade e os denuncia por esse pecado, esse fato de ter ficado com uma parte dos bens, né? Eles recebem como castigo a morte, né? Enfim, este Pedro, segundo a tradição, acabou ficando na comunidade de Roma. Os testemunhos que nós temos são vários, mas não são definitivos, né? Por isso que nós falamos que segundo a tradição, embora tenha até se descoberto algumas tumbas referidas a Pedro, mas não há uma coisa totalmente certa, né? Mas nós cremos que sim, que Pedro não tem nada, pelo contrário, Pedro realmente morreu em Roma, como Paulo também. Paulo também morreu em Roma. Ele foi, de alguma maneira, o líder da comunidade romana e, por isso, é considerado o primeiro bispo de Roma. E Roma é considerada, digamos assim, a diocese sede de toda a igreja. Por isso, os sucessores de Pedro em Roma são os papas, que têm jurisdição sobre toda a igreja. Acho que nós já falamos um pouquinho da jurisdição do bispo na sua diocese. Ou seja, o Papa tem jurisdição sobre toda a igreja, não só sobre a sua diocese de Roma, que é a sua diocese,
mas também sobre as outras igrejas. Ao longo da história, os papas que já tinham consciência de tudo isto, a igreja também, ao longo da história, este posicionamento do Papa como alguém que tem jurisdição sobre toda a igreja foi se consolidando. E já nós temos testemunhos, por exemplo, do terceiro Papa, vamos saber se eu me lembro como era o nome dele, terceiro Papa, eu tenho por aqui anotado, Clemente de Roma. São Clemente é santo. São Clemente de Roma, tá? O terceiro Papa, já escreveu lá pelos anos 196, perdão, no ano 96. João ainda era vivo, João Evangelista. No ano 96, Clemente de Roma já escreve aos cristãos de Corinto, que estavam se desmadrando um pouco, dando-lhes umas orientações e chamando-os à disciplina, como quem tem autoridade. Tá? Então, Clemente também era consciente que tinha uma responsabilidade não só sobre a Igreja de Roma, mas sobre todas as igrejas também. E escreve esta carta aos Coríntios, no ano 96, para chamar a sua atenção e chamá-los à ordem, para que deixem as disputas que havia entre eles e comecem a pensar mais na comunidade como uma só entidade. Né? Isso no ano 96. É interessante porque no 96 ainda estava vivo João Evangelista, embora estivesse em Corinto nem em Roma, ele estava morando nas comunidades da Ásia Menor, né? Algumas comunidades que havia na Ásia Menor. Tá? Pois bem, isto mostrou um pouco como a figura de Pedro marcou esse início na Igreja de Roma e como depois também os outros papas continuaram então tendo essa autoridade sobre a igreja toda. Pedro é um dos primeiros também que aborda o tema da impureza, que é um tema muito querido para os judeus. Né? E numa visão, Pedro, da Samaria, ele vê descer um lençol cheio de animais impuros, e uma voz que diz, mata e come. E ele se nega. Então a voz diz, não chama impuro, que Deus criou puro. Tá? E Pedro compreende então que não há alimentos impuros, que nada que entra, como Jesus tinha falado, nada que entra pela boca torna impuro a gente. Tá? A impureza está dentro de nós. E é ela que torna impura. Por isso, quando falamos palavras que não devemos falar, que saem de dentro de nós, ou pensamentos que saem dentro de nós, é a impureza que está dentro de nós e que acaba aflorando. É o que nós chamamos a carne, a concupiscência, são nossos instintos contaminados, egoísmo, ambição e tudo isso que acabam nos levando a pecar. Né? Acabam nos levando a pecar. É a impureza que está dentro de nós, não fora. Então, Pedro teve uma importância então muito grande nesse sentido. Segundo alguns, Pedro teria sido também o fundador da comunidade de Antioquia. Antioquia é uma cidade, ou era uma cidade, não sei se hoje existe, era uma cidade da Síria, bem no limite com a Ásia Menor. E era uma cidade comercialmente, era um cruzamento de caminhos do Oriente com o Ocidente, então comercialmente era uma cidade importante. E lá houve uma comunidade, foi um dos primeiros lugares que teve comunidade cristã. Segundo a tradição, também teria sido fundada por Pedro. Pedro, que como já falei, no ano 42, também saiu, ele tinha saído dar umas voltas pela Samaria e tal, tudo por perto, mas a partir do ano 42, Pedro também sai de lá
e vai na direção de Roma. Indo na direção de Roma, fundou, pois, esta comunidade de Antioquia. Um outro aspecto que é bom considerar é a questão do Concílio de Jerusalém. A primeira comunidade é uma comunidade que se apresenta com alguns desafios, alguns conflitos. Nós já vimos, por exemplo, como a fundação dos diáconos. A fundação dos diáconos foi ocasionada por causa de uma necessidade concreta. Tá? Mas ao longo da história foram surgindo também outros problemas. E um problema muito sério que surgiu foi o seguinte. Alguns cristãos diziam, especialmente mais influenciados pelo judaísmo, diziam que os novos cristãos que procediam do paganismo deviam ser circuncidados. A circuncisão é um pequeno corte que se faz, digamos, na capa do pene, né? Um pequeno corte lá no veio que tem lá no pene. Né? Então diziam os cristãos mais apegados ao judaísmo que os novos cristãos deviam ser circuncidados. Paulo, Barnabé, que já levava mais tempo com os pagãos, diziam que não, que o cristianismo era outra coisa, que não tinha nada a ver com o judaísmo. E no meio estava Pedro. Pedro tentando equilibrar a coisa. Né? Bom, se reuniram então os apóstolos, também Paulo e Barnabé, em Jerusalém, na comunidade de Jerusalém, e depois de oração, de discussão, se acertou neste que nós chamamos o Concílio de Jerusalém, se tomou a decisão de que os novos cristãos não seriam circuncidados. Não havia necessidade que fossem circuncidados. Bastava só que aderissem à fé em Cristo Jesus e fossem batizados. Tá? E dessa maneira continuou. Foi assim que se resolveu um grave problema daquela primeira comunidade. E neste concílio, Pedro teve uma importância moderadora muito grande. A partir do ano 42, na perseguição, um pouco mais tarde, Pedro, então, segundo a tradição, vai para Roma e permanece como líder da comunidade há alguns tempos, até que lá, na década dos 60, Pedro é martirizado, tá? É crucificado também. Tá? E dessa maneira ele morre também, dando testemunho da fé em Cristo Jesus. Mas imediatamente escolhe um sucessor, outro bispo sucessor. Aí nós temos o segundo bispo de Roma, que se chama Lino. Lino é o segundo bispo de Roma. Né? Teremos um terceiro depois, chamado Cleto, né? Depois Clemente, enfim, já virá toda a lista dos papas. É bom saber que nós temos a lista de todos os papas, desde Pedro até nossos dias. Tá? Eu não saberia dizer quantos são, mas se a mente não me engana, deve estar por lá pelos 280, mais ou menos. Não sei. Eu penso que por aí. Eu já vi, porque tem assim uns banners, não, com todos os papas e tal, né? Mas não recordo o número exato dos papas, mas sei que são 200, algo assim como 270, 280, mais ou menos por aí. Mas o curioso é que nós temos todos os nomes dos papas. Todos os nomes dos papas nós temos. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Paulo é o grande propulsor e evangelizador do cristianismo. Não só pelas suas atividades, viagens, também pelas suas cartas. As cartas de Paulo tiveram uma influência, e até hoje tem, claro,
uma influência muito grande e foram cartas muito lidas nas comunidades. Eu quero recordar que as cartas de Paulo são anteriores aos próprios evangelhos. Recordem que o primeiro dos evangelhos, de Mateus, deve ter sido escrito lá pelos anos 65. E Paulo já começa a escrever no ano 45. Começa a ter cartas do ano 45, 46. Quer dizer, quase 20 anos antes. Então, é de pensar que estas cartas de Paulo, que circulavam porque se reproduziam e as comunidades se passavam as cartas, estas cartas de Paulo circularam durante muito tempo entre as comunidades. Vocês sabem que Paulo era um fariseu, tinha nascido não na Palestina, mas na Ásia Menor, Tarsis, uma cidade, né? Tarsis, uma cidade da Ásia Menor, um porto importante, tá? E foi educado na escola de Gamaliel, em Jerusalém. Quando ainda era adolescente, os seus pais o mandaram para Jerusalém para ser educado. Da escola saiu um fariseu fanático. Nos diz o texto de Atos que ele, na execução no martírio de Estevão, ele estava presente, guardando a roupa dos que atiravam pedras em Estevão. Tá? Devia ser ainda um adolescente. O certo é que quando saiu da escola de Gamaliel, começou a ser um fariseu fervoroso e a defender também a fé judaica, de maneira que foi preciso perseguir os cristãos, e ele começou a perseguir cristãos e a prendê-los com a autoridade dos sacerdotes, levá-los para Jerusalém, julgá-los lá em Jerusalém, quer dizer, ele tinha uma certa fama. Quando ele decide pedir cartas para prender os cristãos de Damasco, ele já tinha uma certa fama de alguém que era muito impetuoso e defensor do fariseísmo e do judaísmo. Em Damasco, é lá onde se encontra com Jesus, e este encontro com Jesus transforma toda a sua vida. Abandona o fariseísmo, vai passar 3 anos no deserto, em oração, fruto da conversão, e quando volta, ele volta já como um cristão fervoroso, um evangelizador nato. De maneira que ele, como já falei, com Barnabé, começa logo no início, em Antioquia precisamente, a falar na sinagoga, mas depois começam os dois, saem do âmbito da sinagoga e começam também a evangelizar os pagãos. E como o Espírito Santo descia sobre eles, do mesmo jeito que descia sobre os judeus convertidos, então eles entenderam que o Espírito Santo não tem barreiras e que o Evangelho devia ser anunciado a todos. Por isso, ele tem essa missão bonita de passar pelas comunidades da Ásia Menor. Ele visitou muitas comunidades, desde Atenas a Troade, Licaônia, Efésio, Macedônia, Antioquia também, a Acaia, né? E Corinto, enfim, um monte de comunidades que foram fundadas por ele. Deixava sempre à frente um conselho de presbíteros, e ele ia para outros lugares levar o evangelho. Depois, às vezes, voltava para ver como estava a caminhada, ou quando não podia, escrevia cartas, são famosas cartas aos romanos, aos coríntios, a Éfeso, né? Os cristãos de Éfeso, etc., etc. Um dado curioso é que na Antioquia, uma das primeiras comunidades que ele andou, foi lá por primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Até então, acho que recebiam outros nomes, nazarenos, enfim,
mas nessa cidade foram chamados de cristãos por primeira vez. No conflito com os judeus, Paulo acabou sendo preso pelo governador romano. E como Paulo, além de ser judeu, ele tinha cidadania romana, e havia uma lei romana que dizia que os cidadãos, se eles apelassem para o César, para que julgasse o seu caso, só o César poderia julgar o caso deles. Foi o que Paulo fez. No meio daquelas discussões, ele apelou ao César. E, dessa maneira, o governador o reteve, não o julgou, o reteve e, na primeira ocasião, o mandou em alguma embarcação daquelas do governo do Império Romano, o mandou para Roma. A viagem, nós sabemos que foi bem tumultuada, porque eles até naufragaram perto de Chipre, naufragaram também, enfim, mas acabou chegando em Roma, e em Roma, pouco tempo mais tarde, ele inclusive descreve em alguma das suas cartas a sua chegada, porque em Roma foi preso, mas lhe permitiam ficar em uma casa onde escrevia, onde mandava mensagens, recebia as pessoas, enfim, até que ele foi condenado e morto à espada. Tá? É bom lembrar que já quando Paulo está em Roma, já vão começar logo as perseguições romanas, dos imperadores romanos sobre os cristãos, acusando-os de todos os atrasos que havia no império. Alguém tinha que pagar o pato e acabaram sendo realmente os cristãos. Os cristãos. Segundo a tradição, há muitas histórias, inclusive se diz que Paulo teria evangelizado nas Gálias. Gálias é a França atual. Pouco provável, né? Mas o que se diz, a tradição diz. Mas nós não temos documentos históricos de que realmente tenha sido assim. Tá? Bom, desta maneira, como é que está então o cristianismo? O cristianismo, aos poucos, ele que estava naquela primeira comunidade de Jerusalém, com as perseguições de Herodes e dos judeus, se vem obrigado a dispersar-se, aquela comunidade primeira continua. Continua. Inclusive com muitas dificuldades, porque quando os apóstolos autorizam a Barnabé e a Paulo para que evangelizem aos pagãos, os apóstolos lhes encomendam que façam uma coleta para enviar para a comunidade de Jerusalém, que está pobre. E Paulo diz que fez a coleta e que enviou recursos para a comunidade de Jerusalém. Quer dizer, ela ficou meio empobrecida, aquela comunidade, mas foi a comunidade mãe, da qual surgiram outras muitas comunidades. Então, com o passar do tempo, tanto na Samaria, temos notícias, como fora da Palestina, por exemplo, na Síria, Antioquia, a Ásia Menor, toda a Ásia Menor, a Macedônia, a Grécia, e até Roma. Então, foram nesses lugares onde começaram a surgir as comunidades. Posteriormente, vão se espalhar pela Gália, pela Espanha, por Portugal, vão se espalhar, e inclusive também pelo norte da África. De maneira que em 100 anos, mais ou menos, nós já temos comunidades em todos os lugares do Império Romano. Mais ou menos. Tá? Muito bem, gente. Então, por hoje nós vamos terminar esta parte. E esta terceira aula. E na próxima aula estaremos falando um pouco mais já dos autores cristãos, das personalidades importantes daquele começo da igreja. Nada mais, um bom estudo, tá, meus irmãos? Recordem que em agosto nós temos um encontro e que vai ser importante que vocês vejam estas aulas
eu espero já que o material tenha chegado até vocês. Tanto as apostilas que eu tenho aqui presentes, tá? Que todas estas coisas que eu vou falando estão de forma resumida, mas para vocês estudarem também. E assim como estas videoaulas também, para poder conhecer melhor a caminhada da Igreja Católica. Por hoje é só. Um abraço para todos. Tchau.